nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, amado irmão, louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez juntos. Espero que você esteja muito bem, espero que a sua casa esteja em paz e que esse tempo possa ser mais um tempo para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. E com muita alegria estamos juntos aqui para poder compartilhar. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos proporciona isso, essa condição de podermos estarmos juntos, mesmo que dessa forma online, mas podemos estar compartilhando. Vamos orar então, pedindo que a graça do Senhor esteja sobre nós. Pai amado, nós te pedimos mais uma vez, ó Pai, por esse momento tão especial. Pai, como é bom podermos ter a palavra do Senhor e poder estudá-la, Senhor, aprender mais e te conhecer mais. Queremos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, lavando a nossa alma. Pai querido, nos perdoa de todo pecado e toda iniquidade. Senhor, nós nos quebrantamos diante de Ti e nos submetemos a Ti, Senhor. Que Tu possa nos tratar de uma forma especial nesse momento, através da Tua palavra. Queremos Te conhecer mais, queremos ir mais além. Por isso, Senhor, alimenta-nos. Ó Pai querido, nós clamamos pela ação do Espírito Santo em nossa vida, nos revelando tudo que Tu tens para nós nesse momento. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, mais uma parábola e nós vamos estar hoje estudando então a parábola do servo vigilante. Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao 48. O texto é um pouquinho mais longo do que o de costume, mas vamos ler toda a parábola porque é importante para a nossa compreensão. E como sempre falo, acompanhe a leitura aí na sua Bíblia e depois mantenha aberto que nós vamos ir versículo a versículo praticamente, né? Aprendendo e tentando enxergar um pouco mais do que está aqui nessa parábola. Diz assim a palavra do Senhor: Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar eles das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier a bater. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-os, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão se os encontrar vigilantes. Porém, considere isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês não esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregados seus demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo
que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir? E começar a espancar os empregados e empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se. E virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e nem a hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Essa é mais uma parábola de Jesus com muita coisa para a gente aprender e entender. Começando bem ali no início, vamos tentando ir versículo a versículo. O texto vai falando de algumas coisas que a gente precisa estar atentos. Versículo 35, o primeiro versículo diz assim: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Com o corpo cingido. Não havia calça como conhecemos hoje naquela época. As vestes eram longas, eram bem compridas, e o que dificultava muitas atividades, como por exemplo correr ou pular um obstáculo. Isso era sempre muito complicado. Era necessário amarrar o excesso de pano, né? Puxar o pano para cima e amarrar para poder as pernas ficarem mais livres, ou então prender com um cinto para dar mais mobilidade. E isso é estar cingido, estar vestido com as vestes arrumadas. Estar cingido é estar preparado. Lamparinas acesas. De igual modo, a iluminação era muito precária. Não tinha luz elétrica, não tinha iluminação nas cidades como tem hoje. E acender uma lamparina era uma tarefa relativamente complexa, uma vez que não se tinha acendedores, não se tinha fósforo, não se tinha ignição como conhecemos hoje. E naquela época, fazer fogo exigia habilidade e tempo. Assim, era necessário ter lamparina acesa para uma rápida reação durante a noite. Quando a gente quisesse fazer alguma coisa, precisava ter uma lamparina acesa, um fogo aceso. Aquele que não tinha uma lamparina acesa não estava preparado para algum imprevisto que acontecesse durante a noite. Até então ele conseguir luz para poder enxergar e reagir a alguma situação, isso iria demorar um pouco. Então, lamparina acesa nos fala disso. Aliás, o texto está repleto disso, sobre estar preparado. O versículo 36 nos conta assim: façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier a bater. Que esperam seu Senhor. Primeira lição importante, né, nessa parábola. O discípulo é retratado, o discipulado é retratado como trabalho de um servo, o que espera o seu Senhor. O Senhor era o chefe, o dono, o mestre, o proprietário,
E diz o texto aqui de uma festa de casamento, e o Senhor vai para uma festa. Os seus servos ficam lá, prontos, aguardando a volta do seu Senhor. E enquanto isso, eles não descansam. Enquanto isso, eles estão ali preparados, com as vestes cingidas e preparados para reagir, com as lamparinas acesas, porque não se sabe a hora que ele vai voltar. Porque o texto nos fala que ele está numa festa de casamento. E uma festa de casamento, naquele tempo, durava dias. E os servos não tinham como saber ao certo quando o seu mestre, quando o seu senhor iria voltar. E isso poderia ser a qualquer dia ou a qualquer hora também. Ele poderia demorar 3 dias, 4 dias, 5 dias. Não havia um tempo exato, uma previsão exata. E poderia ser a qualquer momento, né? O texto seguinte continua dizendo assim: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilante. Em verdade lhe digo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Preste atenção que eu vou falar agora dos 2 versículos, o anterior e esse. Primeiro, como eu disse, o discipulado é retratado como um trabalho de servo. Só que tem muito discipulador que quer ser senhor. E isso é um grande problema, porque nós não somos chamados para ser senhor de ninguém. Nós somos servos também, servos de Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado. E ao mesmo tempo estar prontos para servir o Senhor. Por isso que o texto já começa a nos falar de estar preparado, estar cingido, vestimentas prontas, estar vigilante, estar de prontidão, lamparina acesa, para não ser pego de surpresa. O versículo 37 está nos falando sobre isso. É feliz aquele que, quando o Senhor vier, for encontrado vigilante. Ele é feliz. O texto nos fala que essas pessoas, esses servos que são encontrados, que serão encontrados vigilantes, eles recebem o favor e a aprovação do seu mestre. Afinal de contas, eles não relaxaram, eles não ficaram fazendo corpo mole, estavam ali prontos, estavam ali atentos para servir e atender ao mestre, ao Senhor, prontos para abrir a porta tão logo ele batesse na porta. Não havia tempo para ficar esperando. E isso é interessante porque nos remete a outros textos e outras histórias, outras parábolas da Bíblia, como por exemplo a que há em Cânticos, quando fala que a noiva estava pronta para o noivo, e diz o texto que o noivo vem e chama pela noiva, que a mão dele escorrega na maçaneta da porta, mas a noiva, ela diz assim: eu já me despi, eu já me lavei, como eu vou me levantar agora? Mas ela estava ali para aguardar o noivo, então não era para baixar a guarda, não era para ficar esperando de outra maneira, ela tinha que estar pronta. E ela então demora a reagir e se vestir. E ela diz que ela sente o perfume, a mão dela escorrega pela mirra que estava na porta, mas quando ela abre a porta, o noivo já tinha ido embora. É um texto que nos remete aqui uma semelhança muito grande, porque os servos fiéis precisam estar vigilantes, porque o Senhor vem, e ele vem em uma hora que a gente não está esperando, né? Por isso que o texto fala, vigilantes. Os crentes devem estar continuamente à espera da volta de Cristo, de prontidão, pois a hora que ele vem não é conhecida por ninguém. E quando alguém fala assim, tal dia, vai ser no tal ano, foge dessas pessoas, porque a Bíblia garante que ninguém saberá quando ele vem. Os crentes devem estar preparados, os cristãos, você, eu, devemos estar preparados,
para que Jesus volte a qualquer momento. Ele pode voltar hoje, ele pode voltar essa noite, e eu não posso determinar isso. Ele pode voltar daqui a 1 ano, 10 anos, 50 anos, 1000 anos, eu não sei. E ninguém sabe. Mas o fato é que cada dia precisa ser, para mim e para você, como o dia da volta de Cristo. Nós não podemos ser pegos despreparados. É disso que o texto está nos falando. E ele fala o seguinte, é linda essa expressão, porque ele fala que quando ele vier, aqueles que forem encontrados, vigilantes, preparados para recebê-lo, diz que essa pessoa é bem-aventurada, essa pessoa é feliz, e diz que ele, o Senhor, vai chamá-lo para a mesa, vai arrumar um lugar para ele na mesa. No costume da época, dificilmente um servo seria convidado para tomar um lugar na mesa. A mesa era o lugar de pessoas, de convidados de honra. Eram chamadas pessoas de honra para estar na mesa. E quanto mais próximo do anfitrião, mais honra aquela pessoa tinha. E isso, quando fala de mesa, quando fala desse momento, é sempre uma referência ao banquete messiânico da salvação. O Senhor está falando que aquele que permanece vigilante, aquele que foi encontrado vigilante, preparado, que não baixou a guarda, esse é aquele que vai ter lugar à mesa. Essa mesa é esse banquete messiânico, a esse banquete da salvação. Agora repare aqui que há uma inversão de papéis, e isso é muito importante, porque o texto diz assim, ele vai chamar para a mesa e diz que o Senhor vai servi-los. É outra questão que não fazia parte dos costumes da época. Quando um senhor vai servir a um servo, isso não fazia parte. Jesus fez isso com os seus discípulos. Lembram da última ceia? Jesus foi lavar os pés dos discípulos, o que não era comum, porque Jesus era a figura importante, a figura de honra ali na ceia. E quando ele vai lavar os pés, há discípulos que até ficam estranhando, e Pedro mesmo fala, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés. Porque o Senhor toma o lugar do servo. O Senhor veio para servir e Ele quer que a gente entenda e aprenda isso. Então observe que há uma inversão de papéis, porque está dizendo que o Senhor vai se alegrar tanto daquele que está vigilante, que vai colocá-lo à mesa e que o Senhor vai para servi-lo. Versículo 38 diz assim, quer ele venha meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão os que encontrar vigilantes. Meia-noite ou de madrugada. O Senhor pode vir a qualquer hora, mesmo aquela em que normalmente não se está preparado. Quando ele fala meia-noite ou de madrugada, está falando das viradas da noite, falando de estar pronto em todo o tempo. E aí Jesus vem no versículo 39 dizendo assim, porém, considere isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Olha, aqui é quase que uma outra parábola, pois embora continue focando no mesmo assunto, muda completamente a figura de comparação, porque até aqui está se falando do Senhor voltando, até aqui está falando do Senhor e do servo, mas agora está falando aqui, o texto faz uma comparação, dizendo que assim como um ladrão. Ladrão uma expressão até ruim, mas
Ele diz assim: o ladrão vem na hora que você menos espera. Ninguém consegue saber a que hora vem. Usar a imagem de um ladrão para indicar a natureza da segunda vinda de Cristo. Essa é a ideia da surpresa, de estar ali surpreendido. Não tem como prever isso. E aí que é muito interessante também agora o texto, porque nesse momento Pedro ele faz uma pergunta: Senhor, essa parábola é só para nós ou é para todos? E aí a coisa fica mais densa ainda. Jesus vai mais forte e mais fundo ainda. Porque Jesus respondeu: quem é, pois, no versículo 42, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? O mordomo fiel e prudente é a pessoa que cuida de uma forma fiel e sincera de todos aqueles que estão ali sobre a responsabilidade, que são empregados, que são parentes, que são pessoas que estão sobre a responsabilidade daquele mordomo, que são do Senhor. Então, ele fala sobre mordomo prudente. Há uma distinção agora, porque ele está falando de alguém que tem um papel diferenciado. Não somente um empregado, mas um chefe dos empregados, um mordomo, uma pessoa que é de confiança, é uma pessoa que cuida das coisas que não lhe pertencem, mas pertence ao seu Senhor, né? E o texto está falando de um mordomo fiel e prudente, que dará sustento devido. Quando o Senhor voltar, o mordomo fiel será recompensado. Uma imagem metafórica, uma imagem de comparação das recompensas que serão concedidas aos crentes fiéis na volta de Cristo. Agora, continue prestando atenção aqui comigo, porque o Senhor está falando sobre isso, sobre o zelo que se tem que ter pelos aqueles que são dele. Então agora, nessa segunda parte, ele realmente está falando diretamente para os discípulos e diretamente para mim e para você. E ele continua no versículo 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhe digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, comer, beber e embriagar-se? Olha aqui o que o texto está falando. Ele está falando o que acontecerá com aquele servo, um contraste do mordomo fiel e o servo infiel. O mordomo cuida, o servo infiel espanca. O mordomo alimenta, trata. O infiel maltrata. O infiel, ele não tem cuidado nenhum para com os empregados, os servos do seu senhor. Olha como isso é pesado, porque o texto continua assim: ele maltrata, ele espanca, e ele come, bebe e embriaga-se. Ele vai para os desfrutos pessoais, ele quer desfrutar, ele quer se beneficiar, ele quer o melhor para ele, em detrimento de todo o resto. Então, é dessa pessoa que o Senhor está falando, da pessoa que começa a se achar o maioral, o dono, enquanto não passa apenas de um mordomo. Aqui é muito importante e muito duro, porque, querido irmão, querida irmã, eu e você não somos donos de nada.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é dono de tudo. Nós somos só mordomos. Nós não somos donos nem do nosso próprio corpo. Nós só somos mordomos. Ele confiou a nós o que é dele e nós precisamos cuidar bem, porque quando ele vier, ele espera que encontrar um relatório favorável, ele espera que encontrar aquilo que a gente está devolvendo a ele com maior valor ainda. Então isso aqui é muito importante. Nós não somos donos de nada e nem de ninguém. Tem muito líder aí achando que é dono de outros irmãos. Volto a falar sobre o discipulado. O discipulado é bênção. Só que no discipulado todos nós somos discípulos. Todos nós cuidamos de alguém, somos cuidados e nós temos a responsabilidade de ensinar que todos na verdade são discípulos dele. E assim a gente tem que estar zelando pelas pessoas, pelos servos, por todos aqueles que são do Senhor e o Senhor confiou a nós. O texto ainda continua dizendo assim no versículo 46, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Para o infiel, esse é o ponto. Ele não sabe a hora. Ao chegar o Senhor, como ele vai ser encontrado e como vai ser encontrado os empregados, os negócios, os bens, aquilo que o Senhor confiou a ele. Querido, é nesse sentido que Jesus vem numa hora de surpresa, como um ladrão vem. O texto fala que nós seremos surpreendidos com a volta dele. E se nós não zelarmos pelos princípios do Senhor e pelas coisas do Senhor, e isso compreende desde o meu corpo, a minha família, os meus filhos, as pessoas que me rodeiam, os membros da igreja, as pessoas da minha célula, do meu grupo pequeno, seja todas as pessoas que o Senhor estão confiando a mim e a você, eu preciso zelar e não explorar elas. Há uma diferença muito grande. Eu nunca serei senhor delas. Sempre seremos todos servos dele. E aqui é que nós precisamos entender. O texto fala que a falta de compreensão disso e a atitude equivocada nos leva a consequências muito sérias, porque o Senhor virá e aquele que faz isso não sabe a hora, vai ser pego de surpresa, e o texto fala que ele vai aplicar-lhe um castigo severo. O resultado é um juízo severo e imediato, e implica numa condenação eterna. Interessante é que o texto fala que ele vai ser colocado junto com os condenados, ele vai ser condenado junto com os infiéis, com aqueles que rejeitam a Deus e agem perversamente. Uma referência aqui ao que guarda os descrentes, que não acreditam muito na volta de Cristo, que não se rendem a Cristo. Indica eterno juízo e separação de Deus. Preste atenção, porque nós estamos falando aqui de líderes, de pessoas a quem Deus confiou, pessoas a quem Deus entregou talentos, a quem Deus entregou ministério, a quem Deus confiou outras pessoas, a quem Deus confiou o reino dele. Essas pessoas precisam tomar cuidado, porque o texto vai terminar aqui com uma diferenciação. Versículo 47 e 48 diz assim: aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se empenhou, nem fez segundo a sua vontade,
será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Veja a comparação. Está se falando aqui de aquele que sabe e aquele que não sabe. E a questão é que os dois serão condenados. O versículo termina dizendo assim: aquele que era pastor, apóstolo, era líder de célula, era líder de ministério, era cantor, que conhecia, mas fez errado, o texto fala que ele vai ser condenado, junto com aquele que simplesmente ignorou Jesus a vida inteira. E o pior, diz que aquele que sabia e fez errado vai levar muitos açoites, ou seja, a condenação vai ser muito severa. Aquele que não sabia e foi condenado porque fez coisas erradas porque não sabia, esse também vai levar açoites, mas o que sabia vai ser mais castigado. É o que o texto está falando. Termina dizendo, né? A quem muito foi dado, muito lhe será exigido. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Estar numa posição de liderança é algo muito sério. Ser instrumento de Deus é algo muito sério. Deus nos chama para servi-lo, mas quanto mais servo eu sou e quanto mais o Senhor me dá em habilidades, ministérios, né? As pessoas às quais Deus confiou muitas habilidades responderão de acordo com um padrão mais elevado no dia da volta de Cristo. Então, essa parábola nos ensina algo muito forte, muito sério. Porque a primeira parte está falando para todos. Todos devem estar preparados. Todos devem estar entregues ao Senhor. Todos precisam se converter e permanecer buscando santidade a cada dia, buscando fazer as coisas certas cada dia mais e mais. Todo dia é dia de lutarmos para fazer o que é certo. Todo dia é dia de lutarmos por santidade. É isso que a primeira parte da parábola fala. E quando Pedro então achou que estava falando para os especiais, para os discípulos, e perguntou a Jesus: mestre, mas isso é só para a gente ou é para todo mundo? Aí Jesus fala assim: não, para vocês tem algo mais. Isso é para todo mundo, mas para vocês tem mais. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Deus está dando a você, então aprenda a cuidar do que Deus te deu. Deus te deu uma família, aprenda a cuidar da família. Deus te deu amigos, aprenda a cuidar dos amigos. Deus te deu conhecidos, aprenda a cuidar dos conhecidos. Deus te deu inimigos, aprenda a cuidar dos inimigos. Porque Deus nos chama a cuidar, a zelar, porque todos, bons e maus, pertencem a Ele. E todos nós seremos julgados. Mas aqui só é considerado vitorioso aquele que permaneceu vigilante. Não vacile, não baixe a cabeça, seja fiel, deixa Deus ser o Senhor da tua vida e seja verdadeiramente feliz. Você será realmente abençoado e vitorioso, sendo vigilante. Busque santidade, viva o Evangelho, ame ao teu próximo e ame a Deus sobre todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero mais uma vez clamar pelos teus filhos que estão assistindo, que estão participando, Pai, desse estudo. Que tu venha abençoar a casa de cada um, que tu toque em cada um, que tu dê sabedoria para que sejam servos fiéis, para que sejam mordomos fiéis. Senhor, há muitos que tu estás chamando para algo mais, para um ministério de liderança,
para talvez até um ministério pastoral, para um ministério de missões. Senhor, que tu possa dar sabedoria para esses teus filhos, mas que eles possam entender que quanto mais alto eles forem, mais servos serão, e que precisam ser bons mordomos, porque nós estamos lidando com aquilo que pertence a Ti. Trata-nos, ó Pai, trata a casa de cada um. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, querido irmão. Lembrando a você das formas de interagir com a gente. E os QR Code, tem 2 QR Code aí que nos ajudam para isso. E também descrição no vídeo do YouTube e também na área do Atos 6 tem as 2 coisas, que é a oferta e também a forma de se comunicar com a gente. Um QR Code aí, você pode estar dizimando, ofertando, e você vai estar contribuindo com os desafios do reino que Deus tem proposto nessa nossa caminhada. E o outro QR Code é um acesso direto ao meu WhatsApp. Você quer fazer um pedido de oração, você quer aceitar a Jesus, você quer fazer parte da igreja, você quer ser pastoreado, você anda sem uma liderança, sem um pastoreio, e você quer ser cuidado, escreva para mim e eu vou ter alegria em respondê-lo e cuidar de você. Não importa de onde você está, se você está longe ou perto, de alguma forma nós vamos estar cuidando de você, né? E também você pode fazer um comentário do estudo, o que você achou, o que você aprendeu, algo que você viu que eu não mencionei aqui. Faça um comentário, o seu feedback é muito importante para a gente. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa cuidar de você cada dia mais e mais. Sou muito feliz em contar com seu apoio e tê-lo aí. Que Deus possa estar sobre nós, cada dia mais e mais. Um beijo no coração, graça e paz. Nós somos unidos em Cristo e uns aos outros em uma aliança eterna. Somos na graça de Jesus nós somos no amor de Deus e Pai nós somos na comunhão do Espírito.